Olá, gente, bom dia. Então, estamos começando mais uma aula de história. Hoje, terça-feira, 17 de novembro, né? Então, a gente finalizou o capítulo 11, que era falando sobre a respeito do período da escravidão no Brasil. E a gente vai começar, então, um outro tópico, um outro tema que é bastante é, parecido e tem questões que vão fazer você lembrar do que a gente leu e do que fizemos no capítulo anterior. Certo? Então a gente está no capítulo 12. Esse é o último capítulo para a unidade, né? Então a gente tem, por exemplo, como o tema desse capítulo 12, a monarquia enfraquece. Então, primeiro vamos pensar em algumas coisas, né? Primeiro, que século é esse? É século XIX. Nesse capítulo vocês vão ter, por exemplo, a questão da monarquia, como o tema diz, a monarquia, quem que vai estar na monarquia? Vamos falar então, que vai estar na monarquia vai ser Dom Pedro II, a administração do Brasil vai estar sendo feita por ele. Esse período, essa monarquia, esse modelo político no Brasil, ele vai enfraquecendo e ele vai, de fato, perdendo forças e vai acabar. Nós vamos ter, posteriormente a isso aí, nós vamos ter um modelo político no Brasil chamado República, né? O modelo republicano, certo? Bom, século XIX, com Dom Pedro II, né? Ou Dom Pedro de Alcântara, nós vamos ter, por exemplo, alguns problemas. Por isso que essa monarquia vai enfraquecer também. Então, a gente tem, primeiro, algumas questões, né? Lembrando que a gente está aqui ainda discutindo nesse capítulo é, sobre a abolição da escravatura, a Lei Eusébio de Queiroz, é, a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre Sexagenário, a Lei Áurea, certo? E toda essa problemática que o Brasil teve para poder abrir mão e se desvincular de fato da questão do trabalho escravo. Bom, nós temos algumas coisas aqui, alguns itens ou alguns índices que vão indicar essa monarquia enfraquecendo, o poder do imperador enfraquecendo. Um dos indicadores realmente vai ser a questão militar e a questão abolicionista. Professora, o que seria então a questão militar? A questão militar é o seguinte, é que antes da Guerra do Paraguai, onde foi a Tríplice Aliança, né? Onde você vai ter Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, esses países vão estar guerreando, né? Então, na verdade, vai ser Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, né? A Tríplice Aliança é contra esses três países aqui. Enfim, antes da Guerra do Paraguai, foi feita uma promessa pelo imperador que ah, esses escravos que fossem à guerra, eles já poderiam ter a sua liberdade, né? Visto que a gente já está em 1870, né? A abolição da escravidão em muitos países já havia começado há um tempão. Foi feita essa promessa após acabar essa guerra. O Brasil vence essa guerra, embora vai ter problemas econômicos depois. A promessa não é cumprida. É feita a promessa, mas ela não é cumprida. Então você tem aí uma questão abolicionista aí dentro. E a outra promessa que era feita era a questão de ampliar a, os militares, ampliar como, professora? Dando mais armamento, fortalecendo os militares. Como isso não aconteceu, vai começar a ter um desgaste entre o imperador Dom Pedro II e entre esses militares, né? E isso tudo pós a Guerra do Paraguai. Então, esses indicadores vão ser chamados de questão abolicionista e questão militar. Os militares, eles queriam mais respeito, mais participação na vida política, né, do país. Foi quando não houve isso, né? Além da questão de armas e preparação. Por isso que é questão militar. Na questão abolicionista, você vai ter o que eu falei anteriormente um pouco, mas você vai ter na questão abolicionista, em 1850,
quando a gente vai ter a lei Eusébio de Queiroz que vai proibir o tráfico de escravos, então, o que vai acontecer? Essa questão abolicionista, ela vai ter, vai dizer o seguinte, que como em 1850, né, houve a lei de Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos, aí agora vai ter um problema, né? Como é que pode ser isso, então? Se não pode mais ter tráfico de escravos, como é que vai ficar o Brasil, então, né? Como é que vão ficar, por exemplo, a questão da terra, a questão do trabalho, se não tem quem faça, visto que a gente ainda tinha aquele modelo chamado plantation, né, o plantation, né, que você tem uma das características do sistema plantation vai ser a mão de obra escrava. Como a gente ainda tinha esse modelo econômico, então quem mantinha a economia do Brasil nesse sentido seriam os escravos. Como é que vai ficar então agora? Então, terá esses problemas, que é a questão abolicionista. Como é que vai resolver agora essa questão abolicionista? O que não pode mais traficar, não pode mais trazer escravos para cá. Como é que fica então a economia? Quem que vai fazer o trabalho agora? Certo? Bom, além disso, você vai ter as outras leis que vinham, né? Que é sexagenário, ventre livre, e havia um grande temor, porque se de fato essas leis funcionam, e era para funcionar, como é que vai ficar então toda a questão da economia brasileira, né? Visto que nós tínhamos os escravos que faziam essa parte aí. Bom, nós vamos ter também, em 1888, alguns grupos que vão surgir aí, por exemplo, criticando, né, o imperador, que não se decidia em relação a isso. E aí você vai ter os republicanos que vão decidir e vão estar aí surgindo para brigando e decidindo, né, que a monarquia acabasse, que o imperador saísse então e entrasse no novo sistema, que é o sistema político chamado republicano agora, certo? Bom, além disso, gente, nós vamos ter a questão religiosa. A questão religiosa foi o seguinte, em 1824, lá na Constituição, vai dizer que a partir daquele momento a igreja ela não podia mais interferir ou intervir, ela não podia mais ser a balança ou peso, né, político, né? A igreja deveria tratar agora só de questões religiosas e espirituais, deixar essa parte política para né, o imperador e seus assessores. Era lei, né? Estava na Constituição. Então, o que acontece? Dentro disso, tudo que era dito pelo Papa, né? Era o Papa Pio IX, tudo que era dito por ele tinha que passar depois pelo imperador. No caso, seria Dom Pedro II. Absolutamente tudo. Ninguém era para tomar decisão sem que passasse por Dom Pedro II. O que vai acontecer aqui é o seguinte, que vai ter um fato interessante, né? Que dois bispos vão tomar a decisão de proibir essa mistura com os maçons, que a Igreja Católica não apoiava, sem o consentimento de Dom Pedro II. Ele não sabia que estava acontecendo isso, certo? Por conta disso, esses bispos vão sofrer, eles vão ser presos e vão ter que trabalhar quebrando pedra, né? Só depois de um tempo, a partir de um outro nome que vai surgir, que eles terão liberdade. Mas aí isso eu falo no outro vídeo, viu? Fique aí, a gente não sai daí, a gente volta já.